Vamos ver se nós estamos ao vivo, porque isso aqui é uma surpresa sempre, esse sistema aqui. Vamos ver. Estamos ao vivo. Ah, pronto. Aí. Estamos ao vivo. Deixa eu fechar aqui. Abrir aqui. Gente da comunidade Paz e Bem, gente da comunidade da Pós TV 247. Grande alegria de estarmos juntos e juntas de novo. Hoje para um encontro muito especial. Quando eu falo hoje, estou dizendo que é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019, sexta-feira, agora é pouco depois de 5 horas da tarde. Tenho a alegria de estar aqui com duas pessoas muito relevantes na reflexão teológica, na reflexão sobre a humanidade no Brasil atualmente, que são o Cláudio Oliveira Ribeiro. Oi, Cláudio, tudo bem? Cláudio alegria. É metodista, pastor metodista, né, Cláudio? Você é pastor, né? Pastor metodista, professor universitário, acadêmico, tem muitos livros escritos sobre teologia da libertação e sobre a reflexão sobre o diálogo interreligioso. E a Angélica Tostes. Tostes ou Tostes? Tostes. Tostes, tá bom. Angélica Tostes, uma teóloga aí da novíssima geração, e que veio para... Estava precisando. Explodir com todos os limites da reflexão teológica. Acho que ela tem um papel muito importante hoje na reflexão teológica brasileira, de pensar que os limites existem para serem estilhaçados, ultrapassados. Angélica, grande alegria. Obrigada, Mauro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Qual é a tua pertença religiosa, Angélica? Então, já entrando até um pouquinho, ela é indo-cristã, mas eu pertenço à Igreja Metodista. Legal. Indo-cristã. Isso. Ótimo. Porque é exatamente este o tema da nossa conversa hoje. O tema do nosso encontro é o livro que Cláudio e Angélica organizaram, são dois dos principais autores, junto com outros autores. Deixa eu achar aqui, peraí, que eu quero dar essa referência, autores bem importantes. Um livro fundamental para a gente pensar o estatuto, o status da religião, das religiões do Brasil hoje. Religião, diálogo e múltiplas pertenças. Que estranho, né? Múltiplas pertenças. É disso que nós vamos falar hoje. O livro foi lançado agora, em 2019, pela editora Ana Blume, de São Paulo, e ele reúne diversos artigos dos dois organizadores, claro, e além deles, temos também artigos da Silvia Fernandes, do Raimundo... Deixa eu ver aqui, o Raimundo Barreto Júnior, e, finalmente, de alguém que é muitíssimo querido aqui da gente no Paz e Bem, que é o monge Marcelo Barros, né? Uma referência no mundo hoje, por sinal, por falar em referência no mundo, ele, nesse momento, está na Itália, foi para a Itália para fazer acompanhar grupos que fazem reflexão, inclusive essa reflexão do diálogo interreligioso, ficará lá durante o sínodo, boa parte do sínodo da Amazônia, o Marcelo Barros vai estar lá, mas nós vamos continuar fazendo os programas semanais dele direto da Itália para nós aqui. Então, ele ia estar nessa conversa, só não está exatamente porque acabou de chegar na Itália, não ia ter como se conectar. Bom, então, estamos falando do livro importantíssimo. Quero dizer para vocês que teve muita gente que me veio falar hoje sobre esse nosso encontro, nossa conversa, pessoas interrogadas e pessoas animadas e estimuladas por esse tema da múltipla pertença religiosa. Queria que vocês apresentassem um pouco, dessem uma geral no livro para nós. O que é esse livro, qual a ideia e qual é o sumo, o creme de la creme das reflexões presentes no livro. Quem quer começar? Angélica. Eu começo? Pronto, está eleita. Estou eleita. Esse livro ele nasce principalmente de uma inquietação minha e do Cláudio, né? O Cláudio ele foi meu orientador do mestrado. Uma inquietação de que a gente não tinha referenciais teóricos em língua portuguesa sobre o tema da múltipla pertença religiosa. Então, não tinha uma obra organizada que tratasse disso. Então, no meu mestrado, eu bati muito nessa reflexão, e até mesmo pela minha própria experiência pessoal, desse tema da múltipla pertença. Então, a gente sempre tinha que
e buscar autores, autoras de língua inglesa, em francês, e que isso dificulta a pesquisa acadêmica no Brasil. Então, esse livro, ele tem esse quê do academicismo, como um novo referencial teórico, mas também ele traz as vivências, né? Porque acho que uma coisa que eu e o Cláudio partilhamos muito é o fato da vida acadêmica, ela tem que estar enraizada na vida cotidiana, na vida real. Então, esse livro, ele é esse academicismo que está conectado com a vida real. Uhum. E os autores e autoras presentes são autores de renome. É uma obra que eu tive muita alegria de organizar, tive muita alegria de fazer parte também com um artigo, com um capítulo, e que eu creio que vai abrir, né, e essa é a nossa expectativa, né, quando a gente conversou, inclusive, com o editor da Ana Blume, que abra esse caminho da múltipla pertença religiosa para a reflexão acadêmica. Então, porque a múltipla pertença religiosa, ela é um conceito ocidental de uma coisa que existe há muito tempo. Então, aqui a gente tenta fazer uma reflexão teórica de um fenômeno que existe, sempre existiu, e se falando de contexto brasileiro, é um fenômeno que está no nosso cotidiano, está na nossa vizinhança, às vezes em nós mesmos. Então, a gente aqui nos desafiamos a refletir teoricamente sobre um tema que está muito presente no cotidiano. Sim. Como eu disse, essa nossa transmissão está acontecendo ao vivo, sempre assim, né? Ao vivo, exceto os programas Paz e Bem, que são de manhãzinha, todo o resto acontece ao vivo, e depois fica disponível para você assistir, né? A gente se encontra no horário, nas condições que você quiser, se quiser assistir inteiro, se quiser assistir em pedaços, como você quiser. Então, ao vivo está acontecendo nesta sexta-feira, pouco depois de 5 horas da tarde. A transmissão ao vivo pelo canal Paz e Bem e o relançamento, a reestreia pela Pós TV 247. Muito provavelmente já vai estar disponível para você na Pós TV 247 a partir deste sábado, né? Provavelmente já nesse sábado já fica disponível para todo mundo. Pois bem, quero saudar então quem chegou ao vivo para participar dessa roda de conversa. A Elvira Gonçalves está dizendo aqui o like número 1. Então, gente, está assistindo? Like é importante, porque os robôs do YouTube leem a quantidade de likes como relevância, e aí eles vão distribuindo, e aí a boa nova vai se espalhando, né? Bem importante isso. A Elvira é uma grande integrante da comunidade, importante integrante da comunidade Paz e Bem. A Regina Parenza chega aqui também, outra ativista do Paz e Bem, da Pós TV 247, o Maximiliano Santana, da Paraíba, a Medeia Ribeiro, não conheci, não tinha visto você ainda por aqui, a Medeia, super bem recebida. Se for conhecido de vocês aí, avisem, tá? Se for parente, irmão, conhecida, pode avisar. A Roxane Magalhães, o Fernando Antônio de Rezende, lá de Brasília, dizendo que está chuva após 3 meses de secura, uma chuva bem-vinda em Brasília. César Fábio Miller, a Cláudia Xavier, a professora Cláudia do Mato Grosso do Sul, isso é uma maravilha, né? A Fabiana Lúcia do Recife, né? Gente de todo o país, de todo canto. Marilene Nascimento Melo, Paz e Bem, Mauro, Cláudia e Angélica, o reverendo Eduardo Henrique, boa tarde, queridos teólogos e irmãos do caminho, um abraço do irmão episcopal anglicano. O reverendo Eduardo Henrique é da igreja anglicana e é um fundamental protagonista aqui do Paz e Bem. O César Fábio Miller, Shiva, e, bom, pessoas chegando. Elvira já perguntando, é o que eu vou perguntar agora para o Cláudio. Essa história de múltipla pertença, que significa ter mais de uma religião, é isso que o Cláudio vai explicar para nós. O que quer dizer múltipla pertença? Selma Gouveia, Tereza Cristina, de Campinas, aqui de São Paulo. Leila Sodré, também amiga de seu. Américo Fortal. Bom, gente que vai chegando. Angélica, Cláudio, essa é uma característica das pós-TV, como aqui, o Paz e Bem, com a pós-TV 247. Não existe audiência, existe comunidade, né? A turma que está aqui, a gente vai conhecendo, vai sabendo da família, das histórias. Isso é comunidade. E, para mim, cada vez menos existe virtual e real, existe presença, né? Sempre presença. Cláudio, então, o que quer dizer exatamente essa expressão múltipla pertença? Ela registra que tipo de fenômeno? Ô, Mauro, em primeiro lugar,
muito feliz de participar dessa comunidade do Paz e Bem. Eu me sinto, desde o primeiro momento que tive conhecimento, contato com você, mas também com tantas outras pessoas, e prazer de estar com a Angélica. Se você me permitir, eu vou subverter aí um pouquinho... Permito tudo. Essa pergunta e também o foco no debate de hoje em torno das duplas ou múltiplas pertenças, né? E como que a gente tem trabalhado aí em termos acadêmicos no livro, para compartilhar rapidamente algo que tem a ver com esse momento, essa tarde de hoje, que, embora eu esteja com muito prazer participando aqui com você, com a Angélica, dessa comunidade, dessa transmissão, eu precisei interromper um ato litúrgico, um momento religioso, muito significativo, aqui no Rio de Janeiro, bom, em certo sentido, porque é perto da minha residência aqui, no Palácio da Guanabara, a sede do governo do Estado do Rio, que, nesse momento, há um grupo significativo em frente ao Palácio, num momento de vigília religiosa, de oração, em duas dimensões. A primeira delas é em solidariedade à família da menina Ágata, que o Brasil todo acompanhou, a forma tão violenta, né, terrível, que ela perdeu a vida pela ação policial do Estado do Rio. E eu tenho um filho de 18 anos, mas mesmo se não tivesse, eu acho que nesse momento o coração fica amargurado, fica marcado de ver uma vida assim ceifada dessa maneira, né? Uma criança, fruto de um processo que a gente tem aí 1001 questionamentos. E esse é o segundo motivo dessa vigília estar acontecendo em frente ao Palácio da Guanabara, justamente para questionar assassina do governo, não é? E é o governo do Estado do Rio de Janeiro, mas isso está aí conectado com a política nacional de segurança pública, né? Conectado com uma cultura de violência emergente. E então eu estava lá com pessoas queridas, que você deve conhecer algumas delas, né? O querido companheiro Chico Alencar, o Babalorixá Ivani dos Santos, que tem dado uma contribuição efetiva nesse debate, né? A pastora luterana Luz Marina Garcia, que tem se destacado também nessa ação política, à frente de evangélicos pelo Estado de Direito, com a pastora Priscila Reis, a pastora Rebeca, e também a Visão Mundial, que é uma organização evangélica de assistência social, de serviço social, que está nesse momento também dando a sua voz profética, né, numa situação difícil, né? Eu expliquei para as pessoas que eu precisava me retirar, né? Dependendo da duração do ato, eu posso até mesmo retornar, porque, de fato, é perto aqui da minha residência, mas eu queria compartilhar isso com mais pessoas, né? Já fiz isso nas redes sociais, mas também aqui no nosso programa, porque é Paz e Bem, então não tem não tratar desse, né? É um ato interreligioso bastante significativo, assim, pela sensibilidade das pessoas de estarem ali num gesto um cumprimento da vocação religiosa, né? No meu caso, cristão como pastor, mas também de todos os colegas ali, tá? Você, então, desculpe... Não, muito legal. E acho que queria trazer, então, essa dimensão desta mobilização interreligiosa. Me parece que a gente está num estado de emergência, né, no país nesse momento. E aí vou saudar uma pessoa que chegou aqui. Bom, vou saudar todo mundo que chegou depois. Quero saudar o Antônio Pedro Costa, de João Pessoa, na Paraíba, a Silvia de Paula Garcia, o Van, ou a Van, não sei, Costa, Mauro querido, amo muito, Paz e Bem, Rocha Rafael, eu sempre, olha aqui que legal, eu sempre me achava um peixe fora d'água por me sentir cristão budista. Legal, né? O pessoal já está entrando no debate aqui na conversa. A Inês Braschi mandando boa noite. Quem está aqui? O Raj Mangolin. Raj Mangolin manda um Assalam Aleikum. O Raj, muito importante, ele foi o pulmão de um evento interreligioso que aconteceu ontem, eu não podia, estava trabalhando no 247 em São Bernardo,
foi o Fórum Interreligioso, construído pelo Fórum Interreligioso Lula Livre, mas um fórum interreligioso para falar sobre as dimensões da justiça nos diversos caminhos da espiritualidade. Foi todo ele transmitido pela página do Lula, e foi muito forte, muito significativo, né? Foi, olha, todo colorido, né, das religiões aqui do Brasil estiveram presentes, e sem o Raj não teria acontecido. O Raj a liderança islâmica que está nesse fórum, uma grande figura, conheci ele pessoalmente recentemente, um doce, assim, adorei, gostei muito. Raj, muito bom você estar aqui. O Rocha Rafael dizendo aqui, então ele que falou que sentia um peixe fora d'água, né? Ele diz até que através do Faustino Teixeira, um protagonista, né? Sem Faustino não tem Paz e Bem atualmente, soube de um livro do Paul Knitter, Sem Buda Não Posso Ser Cristão, onde o próprio Paul fala de sua experiência nessas duas tradições religiosas. Você está entrando você está antecipando a conversa aqui, Rafael, muito legal. Então, quero saudar a Maria Sá, também, que chegou aqui agora, e o Raj dizendo, mano do céu, fiquei vermelho aqui. Pode ficar vermelho, mas é verdade. E a Enilda Cantoni, dando boa tarde. Então, agora, vamos voltar para aquela pergunta. Acho que, de certa maneira, é engraçada essa coisa, né? Isso aqui é muito legal, gente. Vocês, não sei se vocês têm familiaridade com esse ambiente, porque, de fato, é comunidade. O debate já está rolando aqui. A conversa está rolando e o pessoal vem aqui e já dá o tom da conversa. Então, Cláudio, apresenta para nós o que é exatamente essa ideia da dupla, tripla ou múltipla pertença religiosa. Então, Mauro, e também os colegas aí e as colegas que estão participando, né? A expressão mais comum que circula, não só em ambientes acadêmicos, mas também circula em outros setores da sociedade, dupla pertença. Né? Em geral, sempre se falava de dupla pertença religiosa, baseada num fenômeno muito comum na experiência brasileira, que era uma certa discriminação e uma certa visão negativa das religiões brasileiras, sendo que se criou uma cultura de que a pessoa não deveria, por diferentes motivos, se declarar como integrante de uma religião afro-brasileira. Ela dizia que era católica, né? Então, se ela era perguntada, por exemplo, no censo, né, demográfico do IBGE, qual a sua religião? Eu sou católica. Mas a atuação daquela pessoa, majoritariamente, na maioria das vezes, era dentro do contexto de uma religião afro-brasileira, ou candomblé, umbanda, enfim, as mais diferentes. O budismo também, nesse sentido, sempre ocasionou o que se chamava de dupla pertença. Né? Então, a pessoa afirmava, por algum motivo, né, que ela era católica, mas, na prática, ela vivenciava mais a experiência religiosa afro-brasileira. Eventualmente, participava também do catolicismo, indo às missas, indo, às vezes, de uma maneira assim mais rara, uma vez por ano, os batismos, os casamentos e tal. Né? Eu acho que essa percepção nos levou a aprofundar e a pensar que a realidade é muito mais complexa do que essa. Né? Esse era um dado que as pessoas falavam, era mais ou menos evidente, né? Mas os estudos têm mostrado, as conversas têm mostrado que a situação de pertença religiosa ela é muito mais complexa. Só para dar um gostinho dessa complexidade, né? Quer dizer, ela nem não se esgota aí, só para dar um gostinho, o censo demográfico do IBGE em 2010, né? E de lá para cá a gente acha que esse número aumentou, mostrou que 8% da população brasileira, observem bem, 8% da população, muita gente, né, se declara evangélica, mas não tem uma identificação. São evangélicos não identificados. Isso significa o quê? Que a pessoa pode ser de mais de uma igreja, ele vai em uma, vai em outra, não é? Mas pode ser também que ele não vai em nenhuma, não é? Esse grupo
de um ramo religioso que sempre prezou pela pertença singular e única, dizer o seguinte: se é evangélico, ele não vai ser dois, né? Não vai ser em duas. Ele chega a ser até não proibido, mas existe uma mentalidade, uma cultura, ele tem que ser daquela pertença ali, fiel àquela comunidade batista ou metodista. E ele não pode ir na outra, ainda mais se não for evangélica. Nem mesmo na católica não se estímulo, ou isso não é bem visto, não é visto com bons olhos, né? Mas hoje a gente já encontra pessoas que, por não terem essa pertença tão rígida, elas, por um momento, vivenciam a evangélica, porque gostam dos cultos, vão nos cultos, são bem acolhidos lá, participam e tal. Em outro momento, tem outra vivência religiosa, que pode ser, por exemplo, o espiritismo kardecista, né? Nós temos encontrado isso. Agora, para a preparação do Sínodo da Amazônia, para você ter uma ideia, né, da importância, um pastor da Assembleia de Deus, na conversa preparatória para o Sínodo da Amazônia, ele, então, trouxe essa declaração de que ele, ao mesmo tempo, é pastor de Deus e ele é liderança de uma comunidade indígena dentro do padrão, a gente não gosta de dizer religioso, porque as experiências indígenas e afro-brasileiras nem sempre se identificam como religiosas, né? Mas sim dentro da cosmovisão e da cultura, de toda a ritualidade, né? Os cultos, a forma de expressar, a forma de cultuar do mundo indígena. Esse fato é inédito, quer dizer, é uma coisa que realmente mostra a complexidade, né? E no livro, aí entra um pouquinho mais no livro, o nosso colega Marcelo Barros faz uma contribuição muito importante, ele pode compartilhar isso numa outra vez que vier ao Paz e Bem, dizendo que é muito comum as pessoas situadas no mundo acadêmico, vamos dizer assim, nós, do mundo acadêmico, dizerem que a pessoa tem uma dupla pertença ou uma múltipla pertença. Uhum. Isso não significa necessariamente que aquela pessoa entende aquela experiência como dupla ou como múltipla, como ela estivesse sendo falsa, né? Não estivesse sendo fiel a uma ou a outra pertença religiosa. Muitas vezes aquela pessoa pode dizer assim: essa é a minha maneira de ser cristão. Um cristão budista, um cristão hindu, não é? Ou um católico evangélico, né? Evangélico católico, né? Ou um espírita católico, ou um espírita evangélico. Quer dizer, a pessoa harmoniza dentro de si uma maneira inédita, diferente de vivenciar a sua fé. Então, é algo que nos chama a atenção. Então, nós mantivemos essa expressão dupla e múltipla pertença porque ela está consagrada no debate das universidades, no debate acadêmico e tal, mas nós consideramos que ela precisa ser explicada nesse sentido, que nós falamos que a pessoa tem uma dupla pertença, mas a pessoa pode dizer: não, eu não tenho uma dupla pertença. A minha pertença é assim, eu vivencio dessa maneira, com certa originalidade, com certa pluralidade interna, né? A própria vivência é interna. Então, a primeira pergunta que surgiu aí, né, é isso mesmo, né? Isso assusta a gente, mas é a pessoa ter duas religiões ao mesmo tempo. Ah, como é que ela faz com duas religiões? Aí nós temos que ouvir essas pessoas, perguntar como é que elas vivenciam, né? Mas isso existe. Rapidamente, nós, na Universidade Metodista de São Paulo, há uns 10 anos atrás, nós recebemos um palestrante, que era um pastor metodista, de credibilidade na Inglaterra, onde ele presidiu a Igreja da Inglaterra, se fosse o bispo da Igreja, no caso metodista, e ele, Inderjit Ogal é o nome dele, ele é indiano, e ele dizia: eu sou sikh cristão. O sikhismo é muito pouco conhecido no Brasil, não é? Na verdade, poucos conhecem o sikhismo. Então, passou um pouco batido, assim, né? Mas ele conversando, ele dizia: não, eu sou cristão, pastor metodista, cristão, e
também fiel do sikhismo, né? Da religião Sikh. Né? E isso foi muito importante porque todo mundo, os estudantes, a comunidade metodista, ficou interessada em saber como é isso. Eu tinha tirado o som aqui, desculpa. Tinha tirado o som porque está chovendo aqui, fiquei com medo de interferir. Imagino que 10 anos atrás um cara fala isso, o pessoal, metade do auditório desmaiou. Né? Se hoje ainda causa dificuldade, imagina 10 anos atrás. Agora, a gente trata desse fenômeno como um fenômeno contemporâneo, mas ele está integrado à história do país, e não só, a história das religiões ao redor do planeta o tempo todo. Né? O Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, já assinalava que o cristianismo já aportou no Brasil completamente misturado, né? Muito sincrético. Então, esta coisa da dupla pertença, especialmente do cristianismo, com as religiões afro, perde-se nas origens do país. Né? É um negócio que está incorporado à história brasileira. Aí, Angélica, queria te perguntar como é essa história para você, porque o Cláudio colocou essa questão, né? Puxa, metodista budista, né? Cristã budista. Então, como é que é para você essa sua vivência, então, de metodista hinduísta, né? Hindu metodista? O que é essa vida? Então, até linkando um pouquinho com o que o Cláudio falou, eu acho importante a gente também ter em mente que o termo múltipla pertença, ele é carregado de uma ideia de uma religião, da religião como identidade fixa. E isso a gente perde muito, porque as subjetividades, elas estão efervescentes, e as conexões, e principalmente tratando de experiências espirituais, elas estão na fluidez, não na caixinha da religião que é estabelecido pelo Ocidente, e que a gente utiliza como esse método, mas que também deve ser passível de crítica. Então, eu trago também um pouco no meu texto, pensando a múltipla pertença a partir dos povos em diáspora, porque hoje, por exemplo, na minha experiência, que eu me considero uma hindu-cristã, é por uma opção. Só que, para muitos, a múltipla pertença, utilizando essa categoria em negrito, ela foi uma estratégia de sobrevivência. E se tratando de Brasil, foi isso. Então, ainda o Cláudio pontuou, né, das religiões afro, que ainda há esse estigma e tem crescido, infelizmente, pelo contexto do Brasil atual. Então, a gente também tem que colocar em suspeita o termo múltipla pertença a partir dos estudos decoloniais e pós-coloniais. Agora, a partir da minha experiência pessoal e como que eu fui lidando com isso, eu caio nessa espiritualidade literalmente sendo levada por esse fluxo da vida, né? Então não é muito racional de fato, mas desde 2013 eu comecei a pesquisar o movimento Hare Krishna, quando eu estudava teologia. Então fiz 2 iniciações no movimento Hare Krishna, meu TCC foi sobre o movimento, e ao mesmo tempo, em uma grande decepção da fé cristã, eu fui reencontrando a minha espiritualidade através do Bhagavad Gita, que é um livro sagrado, das Upanishads, da meditação, com o silêncio. E aí, até citar o livro, né, sem Buda não poderia ser cristão, eu tenho um texto no meu blog, sem Krishna eu não poderia ser cristã. Porque eu costumo dizer que quem me trouxe de volta para a tradição cristã foi o hinduísmo, foi a tradição hindu. Então, foi quando eu fui redescobrindo a minha própria espiritualidade. Porque quando eu estive em contato com a tradição, né, e o hinduísmo, ele é uma palavra que é uma palavra meio colonizadora, porque hindu significa aqueles que viviam sobre a margem do rio Indo. Então, é só uma categoria, mas assim, a tradição que eu mais me adequo é a Bhakti Yoga, principalmente ao Ramakrishna, né, com Swami Vivekananda e outros importantes gurus. Mas quando eu começo a me envolver com isso, eu falo, não, e aí, que eu sou? Quem sou eu nisso? E eu fazia faculdade
numa universidade bem conservadora, então eu não tinha os referenciais teóricos de diálogo entre religioso, múltipla pertença religiosa. Então foi uma peregrinação, de fato, e muito nesse redescobrimento de mim mesma e da minha própria espiritualidade. Então, hoje, como eu concilio isso, sei que, né, colocando bem em aspas, para mim é a minha forma de ver o mundo. Então, eu não consigo hoje separar uma coisa ou outra. Então, quando eu prego em igrejas, isso sempre vai aparecer de alguma forma, né? Então, até eu estive na Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro, e eu fiz uma pregação que foi sobre Marta, o texto de Marta e Maria Madalena, que eu conciliei com um texto das Upanishads que diz sobre 2 pássaros na árvore, que a mensagem é a mesma dessa espiritualidade da ação e da não ação. Então, eu não consigo hoje ler nenhuma dessas tradições sozinha. Então, é um texto muito... Né, que o Panicaro, que até foi o vídeo dessa semana, né, sobre Isso. ele Quarta-feira fala... com o Faustino foi o Isso. Panicaro, exatamente. Maravilhoso, inclusive. Ele fala isso, então a gente só conhece uma tradição quando a gente conhece outras tradições. Então, para mim, eu fui redescobrir a minha espiritualidade cristã conhecendo uma outra tradição. Sim. Então, acho bem importante isso mesmo. Tem a ver com a ideia... a religião é a humanidade, né? A gente só se conhece quando se relaciona com o outro, né? Portanto, você só vai conhecer sua religião na hora que você põe ela em diálogo com outras, né? E aí o risco é esse, né? O risco é que você não vai ficar dentro da caixinha. Sim. Esse é o risco que a gente tem. Cláudio, a Leila Sodré está perguntando aqui em que medida essa temática da múltipla pertença relaciona-se com o sincretismo. Parece que é um tema relevante, né? Então, Leila, né? A Leila. Oi, Leila. Muito obrigado aí da sua participação, né? O questionamento também, né? Em geral, a expressão sincretismo, ela ganhou um sentido muito negativo, né? Dos setores cristãos, eclesiásticos, né? Ao atribuir a... Só uma questão, tem algum som... Tem algum som que está entrando, Angélica? Vê se é o teu. Silencia. Vamos ver. Melhorou, vai. Pronto, estava entrando um som aqui. Legal. Então, eu estava dizendo que a palavra sincretismo, ela ganhou um sentido assim muito negativo em setores eclesiásticos, especialmente, não é? Para se referir a uma experiência, especialmente religiosa, que não seria pura, né? E seria algo de segunda categoria, como uma coisa misturada, e que haveria uma experiência pura, vamos dizer assim, o cristianismo, né, mais dogmático, mais racional, esse seria um tipo de modelo, e as outras experiências, especialmente mais populares, que seriam sincréticas e, portanto, assim, com um sinalzinho negativo, né? Um dos colegas nossos, ele já faleceu, mas deu uma contribuição muito significativa, que é o professor Afonso Soares Ligório, foi professor da PUC de São Paulo, né, do Programa de Ciências da Religião. Ele ajudou muito a gente pensar isso e usar outras expressões para mostrar que o sincretismo é algo da vida. Não existe vida sem sincretismo, né? O Mauro acabou de dizer que a gente vai se conhecendo melhor na medida que se relaciona com as outras pessoas, e isso é verdade. A gente conhece melhor a nós mesmos, né? Eu vejo pela minha relação com meu filho, né? Então, é um espelhinho ali que você vai vendo e vai, né, alterando a sua vida, né? Todo relacionamento, a gente descobre o resultado depois, né? Não é antes. Então, a gente vai se descobrindo, né? A gente vai se formando, a gente vai se constituindo como humanos, como pessoas, né? Nesse conjunto de relações. Então, imagina a minha vida, ou qualquer ou a sua, do Mauro, a da Leila e da Leila. Quanto que você tem dos outros, né?
positivo e negativo, vamos dizer assim, podemos dizer, porque também a gente incorpora outras coisas negativas, né? Então, esse colega, ele nos ajudou a buscar outras expressões que... Por quê? Porque o sincretismo ficou com essa marca negativa. Mas nós consideramos que o sincretismo ele é positivo, porque ele é o que a vida nos reserva, não é? Essa conjugação de experiências. É claro que aí também tem uma pergunta por uma identidade mais particular, até por uma questão de saúde mental. Quer dizer, se eu misturar na minha cabeça que eu sou quem que vocês querem que eu seja, o Napoleão, ou Bolsonaro, ou seja lá quem for, ou seja, é claro que isso não é uma coisa saudável, não é? Ou misturar o contexto das experiências de tal maneira que elas não sejam adequadas para onde nós estivermos, o momento social, o momento político. Claro que uma mistura dessa natureza não é boa, não é positiva. Mas o que nós estamos considerando é que não existe religião pura. É uma impressão que se tem, é uma ilusão que se tem que o cristianismo, por exemplo, algum dia foi puro. Nunca foi puro. Sempre foi mistura da experiência de pessoas muito pobres, pescadores lá da Galileia, e com outras experiências de comunidades naquela época mais urbanas, né? que já tinham contato com outros. Então, ou seja, não existe nenhuma fé, não existe nenhuma religião que seja pura, assim como também não existe nenhuma pessoa humana que seja pura. Claro que tem as identidades, as comunidades bebem dessa fonte e vão, vamos dizer assim, criando laços afetivos a partir dessas identidades, mas o sincretismo não é uma coisa para a gente temer, né? Até porque nós, ao depararmos com ele, nós vamos nos conhecendo melhor. É como a gente fala assim, eu sou meio misturado com, sei lá, o meu pai, né? Então, aí eu vou dizendo, bem, mas agora eu não sou mais o meu pai, eu tenho que agir por minha cabeça, né? Então, é nesse sentido que eu diria a Leila, né? Quer dizer, se nós colocarmos esse sinal negativo, ou seja, motivo de pertença, ia carregar também esse sinal negativo. Agora, se a gente entender como um dado bom, natural, comum, existe, então eu diria que é bom ser sincrético também, um pouco na vida, né? Em todos os aspectos da vida, não só na religião. A recordação que eu tenho é de que quem andou querendo pureza na história da humanidade foram os nazistas, né? Que é o mito do puro, né? Porque não tem puro mesmo, não existe, gente, essa coisa de pureza, não existe pureza, né? Graças a Deus não existe pureza, é tudo junto e misturado. Você traz uma questão no seu artigo, Angélica, uma reflexão que eu acho que é interessante, porque a questão da múltipla pertença, da dupla pertença, do sincretismo, ela traz uma questão para nós, uma interrogação. E que, de certa maneira, o Paz e Bem acho que ele tem tido um papel de ser um deságue para essa questão, que é a seguinte: na hora que você senta na mesa para o diálogo interreligioso, senta cada instituição na sua pureza. Então, senta lá o catolicismo, os metodistas, os hinduístas. E aí? E a Angélica, que é hindu-metodista, como é que fica na mesa, né? Como é que fica... Então, como é que se coloca essa questão do diálogo interreligioso? Ou a gente tem conversado aqui no Paz e Bem com o Faustino sobre a ideia de que o diálogo já é interconviccional, né? Para além do interreligioso. Como é que fica isso na medida em que o diálogo é pautado pelas vias, pelos caminhos da institucionalidade, para não falar da burocracia religiosa, né? Das diversas expressões? Então, é bem interessante essa pergunta, Mauro, porque, embora eu utilize ainda, quando eu escrevo, o termo diálogo interreligioso, eu prefiro o termo interfé, que é um termo bastante comum na Koc Puilan, uma teóloga pós-colonial, que ela vai utilizar o interfé como essa alternativa desse diálogo interreligioso institucional. Então, parece que assim, né? Eu citando a Catherine Cornell, uma professora de Boston, que parece que quando a gente pensa o diálogo interreligioso, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é aquele encontro dos homens com as vestes litúrgicas e aquela foto bem
bem posada e estamos fazendo diálogo. E a Copulan, ela vai fazer um ponto do interfé como pessoas que vivem essa dinâmica de fé se relacionando. Então, a gente já tira essa institucionalização do diálogo e traz ele um pouco mais para a vida real. Porque, de fato, quando a gente pensa em quem eu chamo para essa mesa interreligiosa, tem muitas identidades nessa pessoa metodista. Se a gente pensar, o Cláudio, que é um pastor, ele tem muitas identidades. Pois é. Então, ele não é um pastor que é um pastor de direita. Então, quem que eu chamo? E aí, esse que é um ponto de crítica que a gente tem que começar a repensar o diálogo interreligioso, trazendo para um chão comum, não apenas para a institucionalização ou para líderes religiosos, mas sim para as pessoas que vivem essa dinâmica de fé e que vivem em constante relacionamento entre si, que vivem nessa comunidade, de fato, e que lidam com lidam e negociam essas diferenças entre si. Então, quando a gente da múltipla pertença ou da múltipla participação, que existem diversos outros termos para esse fenômeno, quando a gente pensa esse diálogo interreligioso, a gente tem que estar sim criticando essa ideia ocidental do que é religião, do que é identidade, do que significa ser cristão, budista, hindu. Então a gente tem que colocar em suspeita, eu diria, não nem em xeque, em suspeita, porque uma pessoa não tem uma só identidade, independente se é religiosa ou não. Então essas negociações consigo mesmo que vai fazer todo o diferencial. Legal. O Cláudio já está levantando a mão ali para entrar na conversa. Fala, não, deixa eu dar um pitaco aí de uma imagem bonita que, reforçando aí o que a Angélica falou, né, que é de uma teóloga, né, também já falecida, Marcela Altos Reid, alguns falam Reid, né, argentina, e que ela, num outro contexto, não era exatamente o contexto do diálogo interreligioso, mas usando a ideia da mesa que você se referiu, a mesa do diálogo interreligioso, e a Angélica também falou da mesa do diálogo, quem chama para a mesa, ela tem a expressão excelente que diz o seguinte, temos que botar mais cadeiras nessa mesa. Isso eu achei muito legal, né? Que é a lógica inclusiva, que ela trabalha bastante, né? Então, o diálogo interfé, né, como a Angélica ressaltou, não é tão comum no Brasil, mas eu acho que a gente tem que sinalizar, porque é uma contribuição importante para aqueles que querem o diálogo, mas, digamos que seja o diálogo interreligioso, como é mais comum dizer aqui, tem que ter muitas cadeiras, não pode ser poucas cadeiras, não. Né? E também não pode ter artificialidade, né? Tem que saber que o bispo católico, o bispo evangélico, né, que tem, às vezes, muita aceitação social, mas outros grupos religiosos não têm essa aceitação social. Né? E, às vezes, nem tem tanto o domínio da palavra, como é da tradição cristã, né? Ou o domínio de uma referência, um texto, uma dogmática, uma coisa assim, mas que tem que estar sentado e tem que ser ouvido, né? Então, a gente tem que dar uma revertida. Uma maneira de reverter é botar mais cadeiras, né? Aí, depois, como é que vai se arrumar as cadeiras? Chega para lá, chega para cá, né? Mas esse é o aprendizado de toda e qualquer lógica de inclusão, né? Você coloca mais cadeiras, né? E quando você trouxer pessoas para sentar nessas cadeiras que têm experiências múltiplas em vários, mas sobretudo da pertença religiosa, então o diálogo ganha um nível mais profundo, né? Ganha uma identidade maior, né? Fica mais próximo da realidade da vida, né? Então um pouquinho essa imagem que eu queria trazer aí, mais cadeiras na mesa. Inclusive nesse debate nosso aqui, né? Estamos nós três, mas quanto mais cadeiras tivesse aqui, seria obviamente melhor. O som. Esse é o problema de fechar o microfone aqui. Aí você começa a falar e esquece que o microfone estava fechado. Você levantou a mão para pegar a palavra? Pega e depois, na sequência, eu vou dar a palavra, a voz ao pessoal que está aqui, que está participando intensamente aqui do debate. Fala. Só complementando também o Cláudio, que é muito importante isso, de ter essas vozes marginais no diálogo interreligioso. Ter essas vozes, né? E eu sempre, quando eu escrevo sobre o diálogo interreligioso entre as margens,
Onde estão as vozes LGBTs no diálogo interreligioso? Onde estão as vozes queers, as vozes do movimento negro? Onde estão essas vozes? Porque, por exemplo, aqui, né, querendo ou não, somos 3 brancos falando sobre isso, mas há outras múltiplas experiências que a gente precisa trazer esse diálogo, essa múltipla pertença, para os corpos, para esses corpos que são totalmente plurais e que enfrentam diversas dificuldades, e o termo da interseccionalidade ele tem que estar presente também na temática do diálogo interreligioso, na temática dessa múltipla pertença religiosa, porque da mesma forma que as experiências são múltiplas, a maneira que eu sinto a religião ela vai ser completamente diferente, dependendo de onde eu estou localizado, como o meu corpo é, a minha sexualidade, enfim, só para trazer esse ponto das vozes marginais. Sim. Ô, Mauro, posso falar uma coisinha? Claro, claro. É que tem um debate do livro que a gente não falou aqui e o tempo talvez não permita, que é um debate mais teórico, assim, que tem muita gente refletindo, que é como se dá os processos de globalização econômica e globalização das comunicações na reconfiguração da experiência religiosa. Então, a múltipla pertença pode se dar também, não necessariamente de maneira mais consciente, a pessoa que vivencia uma fé, vivencia outra fé e conjuga de diversas maneiras essas fés, né? Mas às vezes se dá também em um trânsito religioso de mentalidades, de ideias, né? Porque como tem a mídia, hoje você pega a televisão, tem programa católico, programa evangélico, programa das religiões afro-brasileiras, em menor número, mas tem, programas espíritas e literatura circulando, a internet também com muitas informações. A pessoa vive uma religião, mas ela tem uma múltipla pertença no sentido das ideias, dos sistemas de valores, né? da visão de mundo, né? Isso a gente não falou aqui, mas é legal quem se interessa sobre isso, depois pode... Tem várias pessoas estudando isso, né? E como a mídia também forma, né, a cabeça e os comportamentos religiosos, né? Não, minha sugestão, deixa eu ver se eu estou mudo, não estou mudo, é da gente não encerrar hoje, quer dizer, hoje nós vamos encerrar, mas fazer uma segunda rodada. Angélica, você está indo para onde, Angélica? O som. Tá, o som. Fala, você está indo para onde? Caí nisso também. Eu estou indo para o México na semana que vem, tá, para o encontro da Rede Tepali, que é uma rede de teólogas, pastoras, líderes cristãs feministas da América Latina. Estarei com as companheiras. Quando você voltar, a gente podia fazer uma segunda rodada, porque eu acho que, de fato, hoje não vai dar para esgotar. Acho que precisamos conversar mais. E aí você já traz a notícia de lá do México também. Né? Pode deixar. Isso é bem legal. Não, uma questão que eu ia falar é assim, essa questão da múltipla pertença, a minha experiência é a seguinte, a múltipla pertença nas camadas médias, ela está sempre vinculada a um processo muito doloroso internamente, né? Que é para você sair da casca da sua religião institucional e começar a se abrir para outra, nossa, ainda mais se somos neuróticos, né, carregados de culpa, é muito tempo trabalhando a culpa. Mas quando você está no chão das camadas populares, isso é um dado que acontece desde sempre, né? Você vai, né, eu tive, graças a Deus, o privilégio de morar um tempo numa favela. A pessoa vai um dia na igreja católica, no outro dia vai no terreiro, no outro dia vai na igreja evangélica, outro dia vai numa outra igreja evangélica. Esse trânsito, né? O pessoal usava a expressão no passado, porta giratória, ele está acontecendo o tempo inteiro, né, nas camadas populares, de maneira muito expressiva, e acho que ele acabou se espraiando aí na última década também para as camadas médias, né? Essa coisa dependendo do dia da semana e do tipo da aflição que eu tenho, eu vou procurar uma igreja que me acolhe mais, né? Acho que isso é uma coisa importante. Não tem muita culpa, né, nesse trânsito que acontece nas camadas populares. Eu nunca vi assim, pelo menos, né? Então, Mauro, isso está fortemente presente na cultura, na matriz religiosa e cultural brasileira, né? Tem se intensificado mais pela mobilidade urbana, né? Porque no mundo rural isso se dava também,
mas mais difícil, porque tem um certo controle social, onde você vai, onde você não vai, né? Sempre tinha um padre lá, um pastor, para vigiar as suas ovelhas, né? Agora, no mundo urbano, a mobilidade é muito maior, né? Então, as pessoas podem estar aqui, amanhã estarem ali, às vezes anonimamente, né? Isso reflete muito nas experiências religiosas pentecostais, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, ela tem um tipo de prática que facilita, que incentiva, em certo sentido, a múltipla pertença, né? Até mesmo oficialmente há em programas de televisão um anúncio assim dizendo, ó, não importa a sua religião, né? Participe aqui e tal. Então, de fato, é verdade que na cultura popular brasileira esse dinamismo e riqueza da vivência religiosa múltipla, ela é maior. Inclusive, a literatura brasileira revela isso. Há um pequeno texto de Guimarães Rosa que todo mundo que quer citar literatura cita só esse trechinho aí, né, do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que ele fala, eu bebo de todas as águas. Né? Esse é um texto conhecido, né? E aí fala, vou lá no culto metodista, né? Até o metodista é citado lá pelo Guimarães Rosa, né? Ou vou na benzedeira e tal. Mas, tirando esse lado, de fato, a literatura também mostra isso, não só essa obra, várias outras, né? A parte da produção cinematográfica mostra bastante a múltipla pertença, né? Porque é um dado da realidade, um dado cultural. Não é? A nossa intenção com esses estudos não é fazer um julgamento de valor, se isso é bom, se isso é bom ou ruim, embora a gente tenha o nosso posicionamento, a Angélica mesmo colocou algum, acho que isso reforça os processos democráticos, né? Porque você coloca claramente que a religião ela é múltipla, as pertenças são múltiplas, então não se pode pensar como se pensava antigamente, de uma maneira rígida, fixa e singular. Então, um pouquinho por aí. Não, legal. Ó, deixa eu ler um pouco. Gente, gostei demais disso aqui. Nós vamos continuar essa conversa. Deixa a Angélica voltar do México. Vamos fazer uma segunda, quem sabe, uma segunda, terceira rodada, abrir um fórum meio permanente aqui sobre essa questão da múltipla pertença, chamando outras pessoas, chamar o Marcelo Barros, muita gente. A Cláudia Xavier, professora Cláudia, a academia ainda tem negado a dimensão da espiritualidade de docentes e discentes, como se estas não fossem constitutivas de cada uma de nós. Há uma negação ao diálogo com as múltiplas cosmovisões. De fato, Cláudia, esse é um tema que o Faustino tem trazido aqui. Tem um professor que está tratando desse tema, que é, mesmo nas faculdades de teologia, a questão da mística tem muita dificuldade de se expressar na academia. Então, nós vamos trazer esse tema aqui, tá? O reverendo Eduardo Henrique, levando à última instância, poderíamos dizer que as múltiplas pertenças, não seria possível falar em pertenças singulares, sempre únicas na multipertença? Puxa, não entendi. Não ficou claro. Se eu entendi, eu diria sim e não, né? Sim e não. Esse é um processo que as pessoas, os grupos, precisariam saber lidar melhor com isso. Como é que uma pertença, um vínculo institucional, vínculo afetivo com determinada tradição religiosa, né? Como é que ele me ajuda a entabular melhor as coisas da vida, a viver melhor, para usar aí o slogan do programa, né? Viver em paz e bem, né? Paz. E, da mesma maneira, a multiplicidade da experiência que existe nas pessoas também deveria ajudar para que a gente tenha paz e bem, né? A Tereza Cristina diz assim, ótimo esclarecimento, eu me identifico muito com o espiritismo kardecista, fui católica e ainda vou à missa quando estou em algum lugar que não tem centro espírita. E amo mantras que me enchem de Deus. Fantástico, né? Muito, muito legal mesmo. A Rita Grassi dizendo aqui, Angélica maravilhosa. Beijo, Rita. A Rita, ela é doutoranda, já conversei com ela hoje, por sinal.
Ela é especialista no panicar. Nós vamos fazer um programa sobre o panicar. Mauro, eu quero fazer um protesto. Você não esqueceu de ler nada aí da Rita, não, em relação a mim? Ela Eu acho que não sei nem pra você, não. Nenhuma palavrinha em relação a mim. Rita, Sim, ela é maravilhosa. Com ciúme. Então pode cobrar aí ao vivo. Estou cobrando aí, o mundo todo está vendo aí uma palavrinha. A Rita tem nos ajudado bastante no grupo de pesquisa que nós temos, a Angélica faz parte também, cujo nome é extenso, Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade Religiosa e Diálogo. Ele é liderado por mim, pelo professor Gilbrais Aragão, da Universidade Católica de Pernambuco, e o professor Roberley Panazis, da PUC Minas, que foi o orientador da Rita, e ela tem colaborado muito, especialmente com essa noção de se pensar o diálogo interconviccional, interconvicções, né? Quer dizer, não só o interreligioso, não só o interfé, que já é um significativo de abrangência do diálogo, né? Mas ela tem contribuído, inclusive tem um texto bastante bom publicado no IHU. As pessoas que têm interesse por essa reflexão do interconviccional podem recorrer ao texto da Rita. Mas, Rita, vindo aí a brincadeira, você não... Está faltando maravilhoso aqui para o Cláudio, Rita. Eu já estou satisfeito. Eu participei agora de um questionário relativamente longo do IHU. O IHU, gente, é o Instituto Humanitas Unicinos, tá? IHU, mas se você digitar IHU, você vai encontrar. Não dá para pensar, quem quer pensar religiosidade, espiritualidade no Brasil, não dá para pensar sem estar acompanhando o que rola ali no site do IHU. Realmente, acho que é, nesse momento, o maior repositório, né? O maior relicário dessa reflexão que acontece no Brasil. E o IHU está organizando uma edição especial da sua revista exatamente sobre o tema do diálogo interconvicções. A Rita tem uma presença ali, eu acho que ela é organizadora, não tenho certeza. Mas, enfim, como eu falei, a Rita vem aqui. Já ontem e hoje nós conversamos, ela virá aqui também para uma conversa logo mais. Legal, né? Sim. Indicação do Faustino. Tereza Cristina, me esqueci também que às vezes eu vou na Umbanda. Opa, Yama Umbanda. Elvira Gonçalves, para mim um assunto muito novo. De fato, acho que é um assunto, né, de fronteira, acho que é bem legal. E desafiador. A Silvia de Paula Garcia dizendo, adoro a ideia do interreligioso e o esclarecimento está fantástico. Deixa eu me ver aqui, tem mais gente falando, não vai dar tempo. Aqui, a Rita Graça. Um beijo, Cláudio. Obrigado, Cláudio, querido. Cláudio é um grande mestre. Pronto. Rita, o Cláudio já não vai ficar mais triste no programa. Olha, eu, só muito brevemente, quero dizer para vocês que eu acredito que o espaço do Paz e Bem é um espaço de exercício do diálogo interreligioso, da multipresença. Você vai mostrar o livro, né? Vamos mostrar no final. Tenho aqui também. Ótimo, os dois. A gente vai terminar com os dois mostrando. Então, acho que o projeto do Paz e Bem, né, a gente é uma espiritualidade plural e de paz, né? Então, a gente diz isso. Se você admite o outro e é de paz, tem espaço aqui. Então, mas é claro que cada um age a partir da sua biografia, da sua formação, do seu projeto. Então, eu faço o programa Paz e Bem de manhã, muitas vezes recorro à Bíblia judaico-cristã, recolho aos evangélicos, é onde eu sei navegar muito mal, mas é onde eu sei. Mas isso não quer dizer que haja proselitismo. Essa é uma questão para nós fundamental aqui no Paz e Bem, que não venha fazer proselitismo. Aqui não é espaço de proselitismo, aqui é espaço de diálogo. Isso não quer dizer que você não possa apresentar a sua fé. Pode apresentar, mas não é para convencer ninguém. É para apresentar para o diálogo. Nós fizemos 2 programas aqui com a mãe de santo, aí a Lorixá Adriana de Nanã, foi fantástico, porque as pessoas conhecem pouco o candomblé. E a ideia é que aqui, né, estamos organizando agora, nós temos um programa com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que é o curso do Lula, né, sobre a história do povo brasileiro, mas com uma pegada muito particular, né, que o Pedro parte da história da religiosidade organizada no país e como a religiosidade popular se estrutura e como as elites sempre se voltam para massacrar as religiosidades, né? Começou com o curso de Canudos, o presidente Lula pediu para a gente continuar, e estamos nesse momento falando, vão ser 3 aulas, um mini curso dentro desse curso sobre os malês, a experiência
do islamismo negro, do islamismo dos escravos africanos, ou de um segmento dos escravos africanos que vieram para cá. Aí, quando acabar esse mini curso, já conversei com o Raj Mangolin, que está aqui, nós vamos fazer uma roda de conversa com o pessoal do Islã, para que eles possam refletir, nos contar, né, o que aconteceu, né, que descontinuou dos malês, como é que é o islamismo hoje, enfim, acho que aqui é um espaço para a gente ir, né, ir mergulhando, absorvendo e ficando, nossa, aprendo tanto aqui no Paz e Bem, né, hoje aprendi demais com vocês, acho que esse é o desejo, né, quanto mais a gente conhece, menos preconceito a gente tem, né, ou pelo menos menos preconceito a gente tem possibilidade de ter. Gente, acabou. A Angélica precisa se arrumar para viajar, eu estou sabendo. Onde é que está o livro? Quero ver o livro. Aqui. Mauro, olha só. Aí, deixa eu ver. Eu vou rapidamente tentar aqui mostrar para vocês, né? Tá vendo. Aqui está o primeiro. Legal. Então, o que nós falamos hoje, né? Isso. Religião, diálogo e múltiplas pertenças, editora Ana Blume. Nós somos muito gratos a essa editora, especialmente ao Zé Roberto, que é o editor-chefe, e nesse momento enfrenta aí alguma dificuldade de saúde, a gente está rodeando ele de preces e orações e danças, né, para que ele possa se recuperar. Mas eu não quero perder a chance de mostrar esse primeiro livro, que a Angélica esteve mais à frente, eu colaborei também, que é Religião, Mostra que eu leio aqui, deixa eu ver. Religião, corporeidade e direitos reprodutivos. Perfeito. Direitos reprodutivos. Outras vozes dentro da fé cristã. Exatamente. É um tema complexo, né? Abordado por teólogas, pastoras, como Ivone Gebara, Odia Barros, Luz Marina Garcia, professora Sandra Duarte, e é um tema complexo. E o terceiro livro está vindo aí. Opa, qual é? Esse você vai gostar, hein, Mauro? Quero ver, qual? Não, Religião e política. Fala dele aí, Angélica. Fala. Dá um spoiler aí para nós. Eu dou um spoiler desse livro. Esse livro ele vai tratar sobre religião e política e com várias vozes de diferentes representações de religião. Então, diferentemente desse primeiro, que foi apenas as vozes cristãs, das teólogas, nesse de religião e política a gente prezou por outras vozes de diferentes tradições. Legal. Muito bom. Bom, e eu estou finalizando aqui, vamos fazer comercial do livro de todo mundo aqui. Eu estou finalizando, espero que até o final da semana que vem esteja pronto para a editora, a Cotter, a editora 247 finalizar, né, a parte propriamente editorial para o lançamento, que é o livro sobre a espiritualidade do presidente Lula. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, a espiritualidade de Lula, que é o tripé de espiritualidade que ele nos apresentou: oração, meditação e militância. Então, vai ser bem legal. O Cláudio é autor. Agora, o Cláudio é um dos autores, tem 26 autores, realmente, dobrando-se para refletir sobre a espiritualidade do Lula. Acho que vai ser um negócio, vai ser bem legal esse livro, acho que vai ser bem interessante. Que legal. Mesmo. Então, não vai faltar conversa. Ivone Gebara, que vocês mencionaram, a mestra Ivone Gebara, né? Nossa mestra de todos nós. Vem aqui no Paz e Bem, já conversei com ela também, para vir aqui dialogar com a gente sobre feminismo, né? Sobre a teologia feminina e feminista. E, Angélica, super boa viagem para o México, então. Muito obrigada. E na volta, vamos fazer mais uma rodada, então, gente? Não, combinadíssimo. Perfeito. Tá, legal. A gente pode ir fazendo, né? Podíamos fazer sobre o primeiro livro de vocês também. Vamos abrir aqui, ó. É o cantinho Angélica Cláudia. Vai ter um cantinho aqui permanente para vocês, eu adoraria. Dupla sertaneja, A dupla, né? Isso aí, eu já vi que vocês formam uma dupla. Então, vamos fazer a dupla aqui. Legal, valeu. Perfeito. Quero devolver para vocês, então, as últimas considerações, se despedirem da comunidade. Então, Mauro, eu queria agradecer muitíssimo, né? Foi muito para mim esse diálogo, não somente com você e com a Angélica, mas com as pessoas que aí acompanharam o programa e que certamente virão acompanhar posteriormente, né? E que cria laços com a gente de diálogo. Então, muitíssimo obrigado e tudo de bom para você, muita paz, muito bem, tá bom? E fico muito feliz de ver o seu testemunho, assim, sabe? Como jornalista, no mundo hoje tão marcado pela mentira, você vem trazer temas transparentes, da verdade, do debate democrático. Isso é uma coisa importantíssima
para o nosso país nesse momento. Tá? Muito obrigado, viu? Legal. Pô, obrigado a você, Cláudia. Fala, Angélica. Não, eu agradeço imensamente, já admirava o canal, eu admirava você mesmo sem a gente ter um relacionamento, falava bastante com o nosso amigo em comum, Eduardo. Eduardo Brasileiro, é um protagonista aqui do Paz e Bem também. Sim, eu agradeço muito esse diálogo, não só com o Cláudio, com você, mas com todo mundo. Acredito que a gente tem muita coisa, de fato, para conversar sobre esse assunto, sobre diálogo interreligioso, sobre feminismos. E estou aberta para conversa, seja no pessoal, então, para quem tem alguma dúvida, também em relação a uma questão um pouco mais prática da múltipla pertença, né, que eu vivo no meu cotidiano. E muito obrigada por essa oportunidade, por esse maravilhoso canal e essa missão que você tem como jornalista de ser uma voz profética em tempos caóticos no Brasil. Eu agradeço bastante, Mauro. Eu sou muito grato. E olha, vai chegando a turma aqui. Quem está aqui, não sei se vocês já ouviram falar dela. Magali do Nascimento Cunha. Já ouviram falar? Ai, meu Deus. Quem será? Quem será? Magali do Nascimento Cunha. Quem é ela, Cláudio? Olha só, Mauro, eu falei de você há pouco, né, do seu testemunho como jornalista nesse contexto, e eu deveria ter acrescentado que, na minha experiência de vida, ter ao lado, conviver por 40 anos com a Magali, né, e ver o testemunho dela não só como jornalista, mas como professora, né, estava lá agora, naquele ato interreligioso que eu disse no início do programa, né, e às vezes roda o mundo aí fazendo palestras sobre democracia, religião, política, não é? E também as comunidades aqui no Rio de Janeiro, morávamos em São Paulo, também nas cidades ali de Diadema, assim, onde a gente aprende muito, vê a vivência, né, da fé. E eu admiro demais a Magali, não é? Ela está dando uma contribuição nesse terceiro livro que a Angélica anunciou, juntamente com o Rabino Alexandre Leone, o Fernando Altimaia, o Babalorixá Rodinei, que escreve na Carta Capital, né? E os textos da Carta Capital, você desculpe, tá? Que a Angélica também, mas eu leio de primeira mão, tá? Pois é. E antes eu faço questão de ler, no jornal não quero, eu quero ler. Tem spoiler, né? Tem spoiler. Magali, para com isso, né? Legal. Magali, é o seguinte, Magali do Nascimento Cunha, você está convocada para vir aqui no Paz e Bem também, né? Acho digno. Eu acho que é fundamental, acho que vamos juntando, vamos abrindo a roda. Eu estou querendo cada vez mais encontrar gente que possa operar tecnicamente, até para que eu não precise estar presente, porque o Paz e Bem não é meu. O Paz e Bem é um projeto, né, de uma espiritualidade plural e de paz. Quanto mais janela abrir, melhor para nós. A Leila Sodré está agradecendo aqui demais, a Selma Gouveia dizendo que foi excelente. Quem mais aqui? Aqui, o Rocha Rafael, que tinha falado mais cedo. Vou procurar o meu exemplar, estou cada vez mais encantado por essa temática. Muito obrigado a Paz e Bem, aos convidados. O reverendo Eduardo Henrique, o Paz e Bem é um espaço de diálogo e múltiplas pertenças. Ele está dizendo que ele é um cristão céltico, já teve gente que se assustou aqui, achando que ele tinha escrito que ele era um cristão cético. Mas é uma figura, realmente, o Eduardo é muito querido aqui. A Tereza Cristina desejando boa viagem para você, Angélica. Gratidão a todos, mandando um abraço. Obrigada, Tereza. A Sumaia é outra protagonista aqui do canal Paz e Bem, o Paz e Bem do sábado de amanhã, é sempre conduzido pela Sumaia, tem uma voz maravilhosa. Todo sábado é um dia de uma oração ou uma poesia do Paz e Bem, que é a Sumaia que anima para nós, ela é fantástica, realmente. A Cláudia Xavier, gratidão por esse momento de muita luz. Mariane Negreiros, Silvia de Paula Garcia, gratidão, pois eu estava meio confusa por estar ligada a não só uma religião, não só uma religião. Vocês esclareceram. Obrigado, Angélica e Cláudio. Lindos. E Mauro nem se fala. PS, boa viagem, Angélica. Obrigada. Bênçãos para essa viagem. Eu acho que isso é importante, né? Vocês trazem, acho que esse tema que vocês trazem para nós dialoga com a angústia das pessoas. Eu acho que isso é fundamental, né? Com
questões, interrogações individuais, pessoais, e posso dizer para vocês, elas são muito mais importantes do que qualquer interrogação acadêmica, né? São Com essas, certeza. né, que são fundamentais para nós. Obrigado, gente. Nossa, 6h15, eu preciso liberar a Angélica. Gente, valeu, muito obrigado, viu? De coração, Muito boa viagem, obrigada. Angélica, Cláudio, boa jornada, Grande você vai abraço. voltar para a manifestação no Rio. Paz e bem, gente, paz e bem. Faz bem.